X-Men 97 chegou na metade da temporada com o seu 5º episódio. E que episódio, senhoras e senhores! Um turbilhão de emoções que é até difícil de colocar em palavras o quanto que esse episódio foi magnífico. E de vez em quando a cultura pop tem esse poder de sair um filme, uma série, um episódio de uma série ou de um desenho que tem um impacto tão grande que isso cria uma memória muito forte na pessoa que ela vai lembrar para o resto da vida. É o que a gente costuma dizer: você tinha que estar lá. Você tinha que estar lá quando o Cartoon Network exibiu o episódio que o Arsenal trai a Liga em Justiça Jovem. Você tinha que estar lá para quando o Goku virou Super Saiyajin pela primeira vez na televisão brasileira. Você tinha que estar lá quando o Superman matou o Luthor e criou os Lordes da Justiça. E bem, chegou a vez do X-Men, que consegue um desses momentos que entra para a história. 10 de abril de 2024, que foi quando a gente teve um dos melhores episódios de todos os tempos envolvendo super-heróis. E, na minha opinião, esse é o melhor episódio que eu já vi de X-Men. X-Men Evolution não tem nenhum episódio parecido com esse. Wolverine e os X-Men também não. E até mesmo a série animada não tem um episódio tão perfeito como esse. Olha, sinceramente, esse episódio você coloca na prateleira do Logan. E aí entra o gosto pessoal. O que você prefere? Uma aventura solo do Wolverine ou uma aventura típica dos X-Men? Eu prefiro uma aventura que tem todo o DNA dos X-Men, e esse episódio consegue encapsular isso. E agora a barra com X-Men ficou tão alta, mas tão alta, que eu tenho muita pena de como que eles vão fazer X-Men no MCU. Porque, olha, vai ser difícil fazer alguma coisa próxima desse nível, quanto mais superar. Mas enfim, isso daqui é a minha opinião. Comentem aqui se vocês concordam comigo, se vocês não concordam, se vocês estão achando que eu tô hypado pós-episódio de uma forma exagerada e não tô raciocinando direito, mas enfim, eu refleti bastante para poder fazer esse episódio. Eu fiz um roteiro com mais de 10 páginas e eu tô convicto que esse é o melhor episódio da história dos X-Men. O episódio começa com uma reportagem sendo realizada pela jornalista Trilby, que também é uma personagem que existe nos quadrinhos e fica fazendo essas reportagens envolvendo mutantes. E aqui no episódio, ela está fazendo uma série de entrevistas com os X-Men na Mansão Xavier. Os primeiros 2 pontos a se destacar nesse roteiro é que quando você aborda num roteiro uma reportagem assim, você está querendo colocar a história pés no chão. Você está querendo mostrar para a audiência que está vendo o episódio como que é a vida desses mutantes, que você já conhece, mas você vai conhecer agora por uma ótica jornalística, com eles respondendo essas perguntas como se eles realmente existissem. Esse é o primeiro ponto desse episódio. Ele quer ser realista dentro da sua alegoria dos X-Men e toda a questão de preconceito que os mutantes passam nas suas histórias. O segundo ponto desse episódio é que a reportagem também conversa com os X-Men para falar das lembranças que eles têm. Afinal, a jornalista está fazendo perguntas ali sobre o professor Xavier, sobre como é viver na Mansão Xavier, sobre como é que eles aprenderam a utilizar os poderes mutantes, sobre como é que é viver num mundo onde mutantes são injustiçados. Essa é uma maneira bem criativa para lapidar um pouco mais esses personagens, como o Fera, que se mostra até envergonhado pela presença de uma mulher que ele admira. Talvez no futuro, numa outra temporada, eles até possam desenvolver mais isso, né? Eu sinto que isso aqui é uma sementinha que eles podem plantar mais na frente. A repórter também informa que hoje é um dia especial para os mutantes, pois é o dia que a ONU reconhece Genosha como um país. E aqui é o roteiro abordando de uma forma bem realista essa questão de Genosha. Esse é aquele realismo que não é para confundir com o realismo do Nolan, do Batman, mas é aquele realismo que tenta levar toda a discussão muito a sério, com as reflexões devidas envolvendo mutantes e um país onde só tem mutante. E as implicações que isso teria no mundo, afinal, é uma nação mutante. E como eles vivem sob preconceito constante, ter uma nação para mutantes é um grande passo para a causa mutante. E com isso já se forma a temática do episódio, que vai falar exatamente sobre as memórias dos mutantes, como que isso define quem eles são hoje, como que eles se relacionam com os mutantes, e especialmente na questão do amor, com Ciclope, Wolverine e Jean,
e no outro lado, Gambit, Magneto e Vampira. E por fim, a abordagem mais realista, até mais política, envolvendo a alegoria mutante deles. Eu estou explicando tudo isso porque essas são as bases que o roteiro vai usar para desenvolver seus personagens. E a partir desses 3 temas, eles vão desenvolvendo isso ao longo da história, e os 3 pontos vão culminar fulminantemente no 3º ato final, ali no clímax da história. E esse vai ser o motivo dessa história ser tão poderosa no final. 3 X-Men estão em Genosha: a Vampira, o Magneto e o Gambit. É dito que o Gambit insistiu em ir, porque ele não aceitava ver a Vampira com o Magneto numa festa. E fica essa energia que o Gambit está querendo se mostrar presente para lembrar da Vampira que ele existe e que ele não quer ser trocado pelo Magneto. E aqui ele está agindo pensando muito nele, né? No relacionamento que ele quer ter com a Vampira e que ele não quer perder. De certa forma, é o seu ego agindo, porque ele não consegue ver, nesse momento, que a Vampira está feliz ficando com o Magneto. E parte da jornada de personagem que o Gambit vai ter é dele perceber que o amor que ele tem pela Vampira vai muito mais do que ele não tem hoje. Porque nesse primeiro momento ele está se importando muito com o toque que ele não pode dar para a Vampira. Mas ele vai perceber no final que esse amor que ele tem, na verdade, é um amor que faz sacrifícios e que não está nem aí se tem toque, se não tem toque, mas que tem carinho. E aqui entra a questão do tripé que eu falei do relacionamento, porque quem diria que o corno manso Gambit, ao longo da temporada, iria fazer o maior dos sacrifícios por amor. Mas eu já chego lá. E no momento que os X-Men chegam em Genosha, o desenho se esforça bastante para mostrar que essa Genosha é realmente uma utopia mutante. Essa Genosha é uma referência direta à run de Grant Morrison, que é dos Novos X-Men, e quando o Magneto assume o seu lugar como líder da nação. Boa parte da inspiração do que acontece no 3º ato é tirado desse arco, chamado E de Extinção. E, obviamente, por ser um país mutante, a gente vai ter um show de referências. A Dazzler, o Banshee, o Glob, a Pixie, o Sanguessuga e vários outros mutantes estão ali. E o desenho trabalhou muito bem para passar a sensação que Genosha é realmente um lugar muito vivo, que tem uma grande diversidade, que abraça todo tipo de mutante. E para fazer isso, eles se utilizaram muito da questão da música, que é excelente nesse momento, e a questão da animação e das cores. O lugar é muito rico, as cores são vibrantes, cores quentes, só que o mais importante é que ela está sempre em movimentação, os personagens estão sempre se mexendo. E isso realmente passa que essa é uma utopia de verdade. Uma utopia onde todo mundo é feliz. Só que, claro, sempre que você vê uma utopia e no primeiro momento tudo realmente parece ser perfeito, você começa a duvidar. Tem até aquela famosa frase, toda utopia é uma distopia, e ela pelo menos não se aplica nesse caso. Porque no fundo, quando você vai olhar as utopias, metrópoles, sempre tem alguma coisa estranha acontecendo por baixo dos panos. Seja um governo ditador, seja uma polícia que seja truculenta, seja o jeito que eles vão resolver um caso ou julgar as pessoas, sempre tem alguma coisa errada por trás. Então nós, como audiência, a gente já vai um pouco armado para quando vê uma utopia, para já desconfiar que essa utopia não é bem uma utopia de verdade, sabe? E esse episódio, ao introduzir Genosha, eu acho que eles fazem muito bem conseguir nos desarmar em cima dessa desconfiança. Porque quando a gente vê tantos mutantes felizes ali, é difícil de acreditar que tem algo realmente errado acontecendo ali. Eu tava na teoria, e até comentei aqui, de que esperava a adaptação da parte de Genosha da saga Inferno. E que eles iriam fundir isso com a saga do Massacre Mutante, que tem os Morlocks, já que o Sinistro está envolvido nela. E bem, no final, não aconteceu nada disso, e eles foram se basear numa outra história que tem em Genosha, que é o Ex de Extinção. Sinceramente, eu não pensei que eles iriam fazer essa abordagem, porque essa é uma HQ que acontece depois de 1997. E uma parte de mim acreditava que eles iriam se limitar a apenas os arcos criados até 1997, sabe? E que talvez uma segunda temporada mais adiante no tempo eu pensei que eles poderiam fazer isso. Ainda bem que eu estava enganado, porque o resultado final foi muito melhor e também porque quebrou uma expectativa, uma previsão. Talvez fosse muito óbvio esperar o Massacre Mutante porque tem o Sinistro ali. Então, pra mim, um bom roteiro também tem muito a ver com conseguir desarmar a audiência com o que elas estão esperando da história. Quanto mais você quebra a expectativa, você desenvolve seus personagens, mantém um tema central e conclui isso de uma forma épica, a tendência no final é realmente você ter uma história maravilhosa. Ao chegarem no palácio, eles encontram a Madeline Pryor e a Cooper, lá dos primeiros episódios. O Magneto está ali para escutar uma proposta do Conselho de Genosha.
E esse conselho até me parece ser uma certa referência ao conselho que tem em Krakoa. Enquanto isso, Gambit e Vampira se encontram com Kurt, o Noturno, para explorar a cidade. E esse Noturno eu achei bem divertido, gostei do que eles fizeram aqui, porque ele continua sendo aquele cara muito religioso, você vê pelas frases dele, e ao mesmo tempo ele tem esse dever em Genosha de conseguir cuidar de várias religiões que tem ali. Pô, eu achei isso muito bacana, porque realmente se tem uma pessoa que poderia conciliar várias religiões e, sabe, para conversar de boas com as pessoas, é o Noturno que poderia fazer isso mesmo, sabe? O Kurt leva os heróis para fazer um turismo, e é aqui que a animação entra num nível espetacular. Eu tô falando dos pequenos detalhes, como o Sanguessuga que reconheceram os X-Men e mandaram um oi de longe e a vampira respondendo. Eles nem estão conversando sobre o Sanguessuga ali, sabe? Eles estão conversando sobre a cidade. Eles poderiam ter feito um plano de longe, mostrando a cidade de cima para baixo, um monte de pontinho parado ali, e que ninguém iria reclamar. Mas eles criaram toda essa movimentação, a gente vê a cidade reagindo aos X-Men ali. Pô, isso é muito bom, porque dá vida à cidade. E o destaque de Genosha não é só a questão da animação, mas também a construção de mundo. Porque a gente vai ter várias atrações, vários mutantes, uma grande diversidade, e eles também até abordam um eventual problema que Genosha poderia ter, de uma forma bem realista até, de que ali no país tem uma economia muito inflacionada. O que, se você parar para pensar, faz muito sentido, porque Genosha não era reconhecido pela ONU. Como é que Genosha fazia acordos comerciais com outros países? Com certeza isso influenciava a própria economia interna. E é o que eu acho que eles estão querendo dizer aqui com essa maçã custando $10. Essa cena da maçã é um recurso importante de roteiro, para justamente lembrar a audiência do nosso tripé que a gente tinha falado antes, do realismo, do pés no chão. Tudo isso é uma fantasia, óbvio, mas o exercício que eles estão fazendo aqui, a construção, ela é feita de uma maneira mais realista. E é isso que importa para a alegoria que eles estão construindo. Isso porque o desenho, mais especificamente nesse episódio, quer debater, mas não em primeiro plano, e sim num subtexto, a parte de ter um país de mutantes. Porque os mutantes são pessoas marginalizadas, ainda mais os mutantes que estão em Genosha, porque ali tem boa parte refugiados de outros lugares do mundo, que é o caso dos Morlocks. Então, de uma forma indireta, o roteiro está abordando essa questão de uma forma bem realista e mostrando as consequências de ter um país mutante. E, na minha opinião, esse é um dos motivos desse episódio ser tão bom. Porque ele vai trabalhar bem os seus personagens, os X-Men, mas ele também vai falar da parte dos mutantes. E essa aqui é a fórmula clássica para ter sempre as melhores histórias dos X-Men. Bem, o Noturno, logo de cara, percebe que o Gambit está sofrendo pela vampira. E aqui ele vai meter pedradas de diálogos espetaculares. O diálogo do Kurt é importante para lembrar ao Gambit o verdadeiro amor. Um amor que pode ser perdoado, o que parece até deixar o Gambit em paz. Enquanto isso, na mansão Xavier, o Scott meio que vai perder a cabeça enquanto está dando uma entrevista. Ele fica desconfortável desde o momento que perguntam se ele podia tirar o óculos. E depois você pode ver que ele fica inquieto, até eventualmente desabafar e perder a compostura. Toda essa parte aqui do Ciclope é espetacular. São duas cenas, na verdade. E para mim é um super desenvolvimento pro personagem. Primeiro porque o Professor Xavier não iria reagir assim. E isso não é um defeito Ciclope. E é positivo para mostrar justamente as diferenças desses personagens. O ponto todo é que o Ciclope, mesmo sendo muito resiliente, ele também pode ficar chateado com preconceito ou preconceito indireto que ele sofre por ser mutante. E a pergunta do óculos é algo que incomoda ele. Só que ali ele ainda conseguiu segurar o descontamento. Até que na pergunta do filho, aí sim ele perde a paciência e fala as coisas sem pensar direito. O Scott perder a cabeça é totalmente humano. E eu acho que todo mundo um dia já perdeu a cabeça. Mas no caso do Ciclope eu acho que é um pouco mais complexo, porque é ele segurando isso a vida toda. E também tem um lado da pergunta, porque são perguntas um tanto quanto íntimas sobre a vida dele, a vida pessoal dele, não é tanto sobre o X-Men. E ele é colocado contra a parede para responder coisas que ele não quer responder nesse momento. E ele sente que eles estão fazendo essas perguntas justamente por causa da mutação dele. Não fariam essas perguntas se ele não fosse mutante. E misturado com esse sentimento de pressão, a gente encontra precisamente onde que ele deixa de ser Professor Xavier e onde que ele está um pouquinho mais perto do Magneto. Porque é o que eu falei uma vez, o Ciclope, ele não é nem Professor Xavier
nem Magneto. E pra mim, essa é uma cena que consegue exemplificar muito bem isso, é uma bela construção de personagem. E desde o início, o Ciclope tá dizendo que quer seguir os passos do Xavier. E quando pressionado, ele não conseguiu assim tão bem. Isso coloca um pouco mais distante do seu sonho, e talvez até o que acontece no final da temporada o leve para um caminho até mais afastado do sonho do Professor Xavier. E eu até não duvido que no final da temporada os X-Men se dividam e a gente tenha outras equipes parecidas, né? Como teve o X-Factor, os Novos Mutantes. Enquanto isso, a Jean está um pouco confusa com as suas memórias. Ela conversa com o Wolverine e tem um momento até que bem legal da direção aqui, que fica intercalando as frases dela com as frases do Ciclope. O que até me lembrou uma cena que aconteceu recentemente no desenho do Invencível. Achei muito boa essa cena. Só que depois, do nada, a Jean beija o Wolverine, que interrompe o beijo e pede para ela conversar com o Scott. E com isso, voltamos ao tripé das memórias e do relacionamento. E bem, eu tô também deduzindo que a Jean traiu o Ciclope ao beijar o Wolverine, porque nunca foi dito nem nada no desenho que eles têm algo envolvendo os três. Parece até que pode ter alguma coisa, só que o desenho não fala. Aí pode ser a questão da Disney de não permitir que se fale sobre isso, e aí tem que ficar tudo nas entrelinhas. Então eu tô partindo do pressuposto que ela traiu, já que o desenho nunca deixou muito claro que estava acontecendo mais alguma coisa ali com o Wolverine. Agora, quanto ao Scott, bem, ele estava traindo, né? Ele estava com um elo mental secretamente com a Madeline Pryor, e eles ficavam se beijando nesse elo mental, sendo que ela estava lá em Genosha, cara, na reunião com o Magneto. A Jean verdadeira descobre isso e sai gritando pela mansão que o Scott traiu ela com a sua clone bem na frente da reportagem. Cara, essa cena é demais. Essa cena é demais. Você tá ali fazendo a reportagem, entrevistando o Fera, e aí sai uma pessoa gritando no fundo, você me traiu com o meu clone! Cara, quantas perguntas a equipe de reportagem não deveria ter? E a reação do Fera é boa demais. Olha só ele se contorcendo de vergonha na frente da repórter. E bem, de qualquer jeito, toda essa subplot envolvendo traição envolve também a questão do relacionamento. Porque o Ciclope, por exemplo, ele fica na dúvida. O que nos leva de volta àquela frase do Noturno sobre o amor, que vai funcionar realmente muito bem pro Gambit, mas não se aplicaria tão bem ao Ciclope e a Jean Grey. Talvez porque eles realmente não estejam amando um ao outro nesse momento. A questão do Ciclope também é muito complexa, porque é um clone. Ele não sabia quando que aconteceu a troca. Na cabeça dele, ele sempre amou a Jean Grey. Aí ele descobre que tem a clone e a Jean Grey. É meio confuso, né? Pra ele é uma situação complexa. A minha sensação é que tanto a Jean verdadeira quanto o Ciclope, nesse momento, não sabem o que sentem um pro outro. Não sabem se é amor, se é só carinho, se é só amizade. Porque alguma coisa se perdeu no meio desse caminho. E claro, é preciso reconquistar isso. Agora, não tem defesa pro Ciclope quando ele chega ali pra conversar com a Jean, furiosa da vida que se sentiu traída pelo Ciclope. E daí ele fala, mas Jean, eu amo as duas. Pô, Ciclope. Pô, Ciclope. Nem eu faria isso, Ciclope. Muito iludido, muito iludido. Contudo, quando eles estão conversando, a Jean sente alguma coisa. E lá em Genosha, a reunião do conselho é sensacional com alguns diálogos do Magneto. Ah, sim! E tem a Emma Frost que estava bisbilhotando na mente da Madeline Pryor antes. E como ela já teve uns affair com o Ciclope aí, não duvido que essa informação seja importante para o futuro. O Magneto aceita assumir o trono de Genosha, com a condição de que a vampira seja a sua rainha. Ah, esse Magneto não perde tempo. Mas em defesa dele, eu até acho que ele tá sendo sincero aí quando ele fala que tá realmente querendo agir pela causa mutante. Ele também tem outro diálogo sensacional, porque é matador o jeito que eles conversam. É muito bom. Ele reconhece que o Gambit também ama a vampira, mas ele argumenta de forma racional, falando de política para convencer ela. E aqui, de novo, a gente está falando de relacionamento, fidelidade e caráter. Essa situação coloca a vampira num grande dilema. Um dilema sobre o seu relacionamento. Ela escolhe ficar com o Magneto pelo bem da causa mutante, pelo país de Genosha, e também pelo seu próprio ego de querer ter uma relação que pode ter toque, ou então ela fica com Gambit, que é o seu verdadeiro amor. O que o coração pulsa mais alto, mas que ela não pode tocar. Essa é uma situação complexa realmente muito boa para a vampira. E não algo que o X-Men 3 fez da vampira querer perder os poderes mutantes, entendeu? A vampira aceita a proposta do Magneto e finalmente explica tudo pro Gambit. Vai ter essa cena de flashback com as memórias da vampira, com o Magneto, antes de ingressar nos X-Men. E claro que naquele período ela ficou com o Magneto, romanticamente falando.
e isso também acontece nas HQs, eles não estão tirando isso do nada. Foi problemático quando saiu e é problemático nos dias de hoje pela questão da diferença de idade, né? Principalmente nessa questão do flashback aí. Mas enfim, o desenho passa uns panos quentes ali ao não abordar quantos anos a vampira tinha nesse período. E esse casal, Vampira e Magneto, é um casal que, obviamente, eles sabiam que ia ter toda uma polêmica em cima disso, e é uma forma da gente sempre torcer pro Gambit, né? A gente quer que sempre fique o casal que todo mundo fique shippando, né? Que no caso é o Gambit e Vampira. O Gambit escuta tudo isso jogando cartas no fogo. Baita cena, inclusive. Ele faz as perguntas certeiras e no final, mesmo sendo descartado, ele fica do lado da vampira, seguindo os conselhos do Kurt. Ele realmente a ama e está disposto a vê-la partir com outro homem para ser feliz. Caraca, Gambit. Você pode ter chifre, mas você tem honra, hein? Você tem honra, você é brabo. Você é brabo, Gambit. E o Gambit vai soltar essa pedrada de diálogo de que algumas coisas são mais profundas que a pele. Esse episódio é full Gambit. Full Gambit. Simplesmente baixou o Shakespeare no Gambit. O cara meteu esse diálogo sensacional. E toda a sequência de diálogo é 10 de 10. Porque eles falam sobre uma verdade que eles nunca tiveram coragem de falar entre os dois. De que eles não podem ter uma relação íntima. E aqui você não culpa nem o Gambit nem a vampira, porque eles estão sendo honestos. E assim, o Gambit desiste de lutar pela vampira e quer que eles sejam apenas amigos. Se o episódio terminasse aqui, já seria um ótimo episódio, mesmo se não tivesse cena de ação, porque os diálogos são muito bons. Mas os roteiristas estavam inspirados e eles decidiram continuar o episódio. E é daí que nasceu o melhor episódio da história dos X-Men. Eles vão para a festa gala Hellfire, que eu imagino que seja por causa da referência que a gente teve lá no início da temporada com Clarim Diário. O outro acerto do desenho é a própria festa, né? Vários mutantes, com cenas deles interagindo, ótimos diálogos de politicagem e uma grande escolha de música. É então que surge a vampira e dança de forma intensa com Magneto, revelando ao mundo que eles são um casal. Ela diz que não pode ficar com Magneto, repetindo a frase do Gambit, e seguindo seu coração. E aqui ela seguiu seu coração, ah, que bonito, que bonito. Ela quer ficar com o Gambit, gente, ela quer ficar com o Gambit. Aqui ela tá sendo 100% honesta com o que ela quer. E isso é o mais importante. E bem, é nesse momento que a Cooper meio que entrega que ela é a mística, né? Ela fica meio que com uma cara perplexa quando descobre que a vampira vai ficar com o Magneto. E olha, eu acho que ela tá trabalhando pro Senhor Sinistro, eu vou explicar depois por quê. Só que depois do que aconteceu nesse episódio, ela vai voltar atrás. Ela vai sentir que o Senhor Sinistro passou do ponto. Isso se realmente for o Senhor Sinistro envolvido, né? A Madeline sente o mesmo desconforto da Jean e vai pro lado de fora. Surge então Cable, que avisa tarde demais que eles tinham que sair dali. Mais uma cena fodástica com Cable pedindo desculpas para sua mãe, e ela podendo ver seu filho crescido e bem. Uma grande explosão acontece, e aqui acontece a invasão da Grande Sentinela. E essa é a parte que eles vão adaptar mais fortemente o E de extinção, inclusive com o design dessa sentinela sendo exatamente igual. A sensação aqui é que eu tava vendo um episódio do Game of Thrones, e das boas temporadas, e acontece uma obliteração. Vampira e Magneto conseguem sobreviver, só que diversos mutantes estão morrendo facilmente pela sentinela do filme de terror. Inclusive, o Banshee morre aqui, ele que tinha aparecido no desenho clássico. E a Vampira e o Magneto são salvos pelo Noturno, que fica gravemente ferido. A cena que a Vampira se vê desesperada em ajudar o Noturno, e ela lembra que ela não pode tocar nele, cara, é muito triste, cara. Ela não pode fazer nada pra tentar ajudar o amigo dela. Eu achei essa cena muito boa, é um pequeno detalhe ali, que é o que você faz sentir o quanto que é difícil carregar esses poderes. O Magneto entra no modo Fúria ao ver a Utopia Mutante cair. A animação também entra no modo Deus, com sequências espetaculares. O Gambit usa uma moto estileira, e a Vampira luta com vários sentinelas. Mas a verdade é que nem o Magneto pode contra a nova sentinela. E tem essa cena bem emblemática, que é ele sendo jogado na estátua do Professor Xavier, que cai em cima de vários mutantes. E aqui entra pela questão do simbolismo, o sonho do Professor Xavier caindo e tirando vidas dos próprios mutantes. O Magneto lembra de quando esteve nos campos de concentração,
E isso o enfurece de vez, tentando um último ataque desesperado. Enquanto isso, o Gambit salva os Morlocks numa entrada badass demais. Mas na saída, eles são encurralados pela Sentinela. Aqui vai ter uma cena espetacular, 10 de 10, e o Magneto protege os Morlocks. Mas o seu poder é simplesmente insuficiente para salvá-los ou destruir a Sentinela. O máximo que ele consegue é proteger a Vampira e o Gambit. E no final, ele tranquiliza o Sanguessuga. Essa cena, ela é histórica. A animação é espetacular. O roteiro é espetacular. A urgência, o nível é tudo muito, muito alto. Quando eu digo que parece que baixou o Game of Thrones, cara, parece realmente que baixou o nível Game of Thrones ali. Da terceira, da quarta temporada, quando tava no auge, né? Pro nível da ameaça, cara, é muito impactante ver o Magneto não conseguir lidar com isso. Porque geralmente, quando a gente vê o Magneto sofrer, é contra o apocalipse. E quando a gente vê isso num roteiro todo estruturado, que vai crescendo a urgência, que desenvolve seus temas e coloca aqui tudo e direto, o impacto é muito maior. E assim, nas HQs, o Magneto também é considerado morto nessa parte do arco. Só que mais pra frente ele volta. E é até por isso que eu acho que ele não morreu de verdade. Bem, continuando, a Vampira tenta se vingar pelo Magneto, mas o Gambit a impede. É ele quem vai fazer a jogada final. E aqui vai ter uma outra cena espetacular da animação, com ele desviando e depois com ele empalado, mas se sacrificando no final para conseguir destruir o inimigo. Remember it. Essa aqui é outra cena 10 de 10. Tanto pelo diálogo, pela direção, qualidade da animação, música. Não dá, essa cena é demais. Após a explosão, os X-Men testemunham pela televisão o que aconteceu em Genosha. E todos ficam desesperados. Quando eu vi essa cena no trailer, eu disse que eles não estavam lamentando a morte do Professor Xavier. Só que eu disse que ia acontecer um massacre mutante. Eu errei a saga. Mas também é meio que um massacre mutante. Principalmente se no final o Senhor Sinistro estiver envolvido. A cena final é a Vampira segurando o Gambit exatamente como a Lois segurou o Superman na morte do Superman. E olha, eu acho que é pra ser uma referência direta. Porque o enquadramento é igual, eles estão numa cratera também, tá todo mundo olhando isso. Cara, é uma referência, tem que ser. E a ironia é que a Vampira pode finalmente tocar no Gambit. Algo que ela tanto queria, só que agora sem vida. O Gambit morreu se sacrificando pela Vampira, mesmo sem saber que ela tinha escolhido ficar com ele. Que episódio maravilhoso, e aqui terminamos. Bem, eu já vou dizer aqui qual que é a minha nota. Eu acho que é uma nota bem óbvia. É nota 10, não tem o que fazer, esse episódio é maravilhoso. Como eu disse, um dos melhores episódios de super-heróis que eu vi na vida. São pouquíssimos os outros episódios que dá pra comparar. Vai ter um ou dois do Batman Animated Series, um ou dois do Liga da Justiça Sem Limites, ou um ou dois do Justiça Jovem que dê pra comparar. E olha que mesmo assim vai entrar muito no gosto pessoal de cada um, e a animação, a parte técnica desse episódio, ela é muito forte, ela é muito alta. E é por isso que eu não acho nenhum absurdo dizer que esse é o melhor episódio de qualquer animação da história de super-heróis. Eu só não vou dizer porque eu tenho outros preferidos, mas eu também sou fã da DC, apego do Batman Animated Series, mas eu consigo colocar esse episódio na mesma mesa que Quase o Peguei, que Cuidado com o Fantasma Cinzento, mas esse daqui pega na veia de um jeito diferente, sabe? Esse aqui é mais dramático, e é por isso que eu consigo entender quem preferir ele. Ele tem credenciais para ser o melhor. Mas é uma discussão para ver qual que de fato é o melhor. Bem, o roteiro é brilhante pela execução do tripé, memórias, relacionamento e realidade. Inclusive, a realidade é o último ponto que eu ia falar aqui, já que a nação mutante sofreu um ato de terrorismo aqui. Esse é o argumento final que o roteiro usa para falar da alegoria mutante. Começou no episódio falando do preconceito individual, lá com a reportagem, depois falou da consequência econômica que o país mutante pode sofrer, e, por fim, uma consequência mais pesada, que é a própria perda da vida de mutante. E o que sobra aos sobreviventes são as memórias e o amor pelas pessoas queridas perdidas. E tudo isso é representado na Vampira e no Gambit. Agora, quem que é o responsável por trás desse ataque? Eu acho que tem algumas opções, mas eu vou citar as duas principais que são na minha opinião. A primeira é que eu acho que foi o Senhor Sinistro, num plano bizarro para tentar forçar a evolução da espécie mutante, e a outra é que foram pessoas não mutantes, em nível de poder, de países, né, tomando atitudes para acabar com os mutantes. O Cable, quando aparece, fala que ele tá chegando,
Então talvez seja ele, mas é preciso ter certeza. Houve a especulação que poderia também ser a irmã do Xavier, a Cassandra Xavier, por causa do próprio arco Way de extinção. Isso aqui também é uma parada mais difícil, né? Já que não teve nenhum foreshadowing que ela poderia estar aí. Uma outra possibilidade é eles reverterem tudo o que aconteceu nesse episódio voltando no tempo, já que o Cable estava envolvido. E eles falaram que os 3 últimos episódios vão ser bem épicos, né? Então talvez os últimos episódios seja para realmente reverter isso. E isso é uma coisa bem X-Men de acontecer, só que, sei lá, eu também queria que esse episódio fosse definitivo, sabe? Porque ele foi tão bom, que eu gosto do sacrifício do Gambit. Eu queria que o sacrifício realmente valesse em termos de história e não fosse revertido, pra manter a experiência, sabe, de você perder o personagem. Mas também é HQ e o tempo todo mods são refeitos e eu não duvido que isso aconteça. Mas enfim, por enquanto a principal aposta é o Senhor Sinistro. Vamos ficar atento ao que vai acontecer nos próximos episódios e a consequência que isso vai ter na equipe dos X-Men. Eu até não duvido da equipe se separar agora, mas eu aposto mais uma separação no final da temporada. A outra coisa que eu queria falar é sobre os sobreviventes. A Emma, inclusive, no Ex de Extinção, também parece que ela morre e depois ela surge dos escombros da cidade. E tem toda essa questão que a Emma estava futricando nas memórias da Madeline Pryor. Isso daí com certeza não foi à toa, eles devem utilizar isso para algum tipo de arco que ela vai ter com o Ciclope. Enfim, gente, é isso. Eu realmente amei esse episódio. X-Men 97 é uma grata surpresa, eu não dava nada pro desenho e a gente só tá tendo episódio espetacular. Com exceção de um episódio que foi apenas um episódio bom, mas todos os outros foram no mínimo muito bons ou excelentes. E esse daqui foi perfeito. Olha, eu tô muito feliz por poder fazer essas análises dos episódios dos X-Men, cara, porque é um momento histórico desse desenho, sabe? Poder acompanhar e fazer os reviews aqui em detalhado com o que eu achei e até refletir mais no episódio, vendo coisas que até não vi pela primeira vez. Isso aqui é muito legal e eu agradeço muito todo mundo que está acompanhando as análises do X-Men 97. Muito obrigado, eu espero que essa análise tenha feito justiça para esse episódio 5 espetacular. Espero que eu tenha conseguido passar a emoção que eu senti também ao assistir o episódio. E, por favor, comentem aqui, deixa aquele like, compartilha com um amigo. Eu fico por aqui, muito obrigado e até a próxima, gente. Tchau, tchau. E essa foi a nossa análise do episódio 5 de X-Men 97. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.